Olá pessoal, bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Hoje eu vim falar de como as pessoas utilizam, as escrituras de forma irresponsável. Eu já vi, por exemplo, hoje o texto que a gente vai utilizar é aquele que diz que Deus estendeu a terra, suspende a terra sobre o nada. É muito utilizado aí por globalistas, inclusive alguns botam aqui esse versículo nos comentários. Deus suspende a terra sobre o nada. Eu já vi, por exemplo, gente, assista esse vídeo até o final porque é muito importante. Eu já vi, por exemplo, não sou eu que estou querendo justificar a terra plana com as escrituras. É o pessoal. Eu utilizo as escrituras, sim, de forma responsável, como instrumento histórico, como algumas revelações. Mas tem gente que utiliza de forma irresponsável ao seu bel prazer. Inclusive, eu já vi, por exemplo, pastores defendendo esse trecho da Bíblia para justificar a terra bola. Eu já vi teólogos do YouTube, utilizando esse texto. Só tem um problema, gente. É preciso entender o contexto. Se você pega um texto isolado, então eu estou explicando isso aqui, não porque eu quero justificar a terra plana por conta das escrituras. É porque vem globalista aqui colocar esse texto aqui para dizer, Deus suspende a terra sobre o nada, como se fosse Deus falando isso. Então eu tenho pavor de quem utiliza as escrituras de forma irresponsável. Eu sei que nos cursos de teologia é assim que é ensinado, os textos isolados e tudo mais, sem as pessoas entenderem o contexto. Isso é bem característico de líderes religiosos, ensinar a escritura de forma assim, dessa forma, com textos totalmente isolados, fora de contexto. O sistema religioso é assim, os teólogos aprendem assim. Por isso eu tenho às vezes até boa fé de que eles não saibam a verdade sobre a questão, porque eles aprenderam assim. Então, na realidade, este vídeo não é para justificar a terra plana através das escrituras. Na escritura, de ponta a ponta, a terra é plana e estacionária. Quanto a isso, não tenha dúvida. Agora, quem utiliza um texto um trecho de um texto fora de contexto para poder explicar as suas teorias mirabolantes, ok? E não tem nada a ver com as escrituras. Quer falar de terra globo, utilize a ciência, utilize qualquer coisa, porque com as escrituras não vai dar certo. É isso que eu quero dizer. Então vamos lá. Antes de tudo, vou deixar o link do canal Bruno Alves, tá? Se inscrevam aí, o link da nossa vaquinha da palestra em Belém do Pará. Segundo ponto é que quem não é inscrito nesse canal, se inscrevam imediatamente, ative o sininho para receber as notificações e já deixe o seu like, ok? Então vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês o texto. Então, pessoal, eu vou utilizar o texto, tá? Eu não vou ler todo, porque eu vou começar do 25. Tenham paciência, porque eu não vou ler tudo, porque o vídeo vai demorar aí meia hora. Então eu vou ler trechos, mas mesmo assim vai dar para entender o que se passa nesse contexto de Jó. O que ocorre é que Jó estava ali, com as suas feridas, com os seus problemas, tinha perdido tudo, e ele estava se lamentando, E ele tinha alguns amigos. Esse é o contexto da história. Ele tinha uns amigos que eram os mais velhos, e esses amigos eram infiéis. E ele tinha um amigo que era o mais novo, que era o Eliú, e esse era o amigo fiel de Jó. Então o texto deixa claro que existem os amigos infiéis e o amigo fiel de Jó, que era Eliú, que era o mais novo. Ok? Então vamos lá. Eu vou começar aqui para vocês do 25, ok? Calma. Então eu não vou ler tudo, então vocês podem... deixa eu só ajeitar aqui. Espera aí, só um minuto. Vamos lá, eu vou começar aqui a ler para vocês, que eu estou ajeitando aqui para colocar aí na tela. Então vamos lá. Eu vou ler o Jó 25, olha só. Primeiro, quem fala nesse texto são os amigos infiéis e o próprio Jó dando ouvido aos amigos infiéis. Então você vê que no 25, você só pegar o 25, você vai ver, ó. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse. Olha só. Então são os amigos, primeiro quem fala é os amigos infiéis de Jó. E Jó continua depois falando, dando ouvidos a eles, ok? Por conta dos seus problemas e
sendo contrário ao Criador. Olha só. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse, veja de quem são as palavras. É isso que é importante você ver no texto. Quem é que está falando? É Deus que está falando aqui? Não. É o amigo infiel de Jó, Bildade, o suíta. Ok? Como ele com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem o número de suas tropas, e sobre quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem para com Deus, e como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua, aí começa a falar aqui coisas para botar Jó para baixo. Veja bem o que ele fala. Como seria justo o homem para Deus? Então, vamos lá. Então, o amigo infiel de Jó é o nome dele. Preste bem aqui atenção quem está dizendo essas palavras. Por isso é complicado falar, essa questão da Bíblia é a palavra de Deus. Nesse momento, não é Deus falando, é Bildade, ok? Então, a Escritura, ela contém a hora que o Criador está falando e a hora que pessoas que são contrárias ao Criador estão falando também. Então, é preciso aprender a separar. Porque você pega um texto isolado, a coisa fica ruim. Então, vamos lá. Ele começa a falar aqui, a maldizer, né? Olha só o que diz no 6. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um vermezinho. Olha o que ele fala, tá? Então, engraçado que se você pegar o que eles transformaram o mundo hoje, é justamente do que os amigos infiéis de Jó falavam. Nós não viemos da ameba, nós não somos um verme para eles, para a ciência moderna. Então aqui, e quanto menos o homem é um verme, e o filho do homem é um vermezinho. Olha o que ele diz aqui sobre nós, o amigo infiel de Jó. Aí, no 26, que é justamente, vamos no 26. No 26, que é justamente, agora, é Jó falando. Jó respondeu dizendo, então Jó vai dar ouvidos, e nessa o amigo dele já tinha falado várias besteiras. E Jó vai a favor dele e vai continuar. Como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente fizeste saber sua causa assim como era? A quem proferiste palavras e de quem é o espírito que saiu de ti? Aí começa a falar. Aí ele fala, Jó falando, não é o Criador. Jó dando ouvidos aos amigos infiéis. O norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. E começa Jó a falar um monte de coisa, certo? Aí, então nessa parte, nesse versículo que os globalistas costumam botar aqui, é Jó dando ouvidos aos amigos infiéis. Aí Jó diz, tá? Jó fala aqui, o norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. É Jó dando ouvido aos amigos infiéis. E Jó continua no próximo, no capítulo 27 agora, olha só. Olha o que Jó fala no 27. Vive Deus que desviou a minha causa? Ele perguntando, vive Deus que desviou a minha causa? E o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma? Isso são palavras de Jó contra o Criador, quando ele fala que que suspendeu a terra sobre o nada. É Jó dando ouvidos aos amigos infiéis e sendo contrário ao Criador. Que quanto em mim houver alento, aí ele começa a falar, vive Deus que desviou minha causa e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Olha aqui, cara, Jó dando ouvidos aos amigos infiéis. Isso, quando Jó falou aquilo, né, que suspende a terra sobre ela, Jó estava sendo contrário ao pai, maldizendo ao pai, dando ouvido aos amigos infiéis. Perdão, gente, que agarrou aqui um pouquinho. Aí ele começa a falar muita coisa, por qual será a esperança do hipócrita, sido a vara? Aí começa porque ele estava com suas feridas, estava num momento difícil, e tinha os amigos infiéis que colocava ele para baixo, entendeu? Aí ele começa a falar aqui, esse já é o capítulo, perdão, gente. E Jó continua a proferir palavras contra o Criador. Agora nós vamos para o 28, é por isso que eu digo que eu vou avançar por conta disso, porque isso é muito grande, né? Aí ele começa a falar, aí fala que ele esquadrinha a pedra da escuridão e da sombra da morte. Aí ele começa a falar várias coisas. Aí começa a falar
as palavras de Jó, dando ouvido aos amigos infiéis. Engraçado que tudo que os amigos infiéis falaram, o que Jó falou, é no que eles transformaram a terra hoje, né? Incrível, cara. Olha como a coisa é. Vamos lá. No 29, vamos, continua, vai continuar. E prosseguiu Jó no seu discurso. Olha, quem me dera se for como eu os meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Então Jó tá falando, nos dias que Deus me guardava, hoje Deus não me guarda mais, no 29. E isso é Jó falando, olha só, falando que Deus não guardava mais ele. Quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre minha cabeça, e quando eu pela sua luz, né? Aí começa a falar, caminhava sobre as trevas. Então, pela luz de Deus ele caminhava sobre as trevas. Hoje Deus não fornecia mais a luz para ele. Então ele estava aqui maldizendo o Criador, né? E dando ouvido aos amigos infiéis por conta dos momentos de amargura e de problemas que ele passava na vida. E você tem sempre aquele... isso aqui é uma lição de moral. Você tem os amigos que te dizem a verdade e que te botam para cima no momento difícil. E você tem os amigos infiéis que te contam a mentira e te botam para baixo. Então aquela parte em que Jó... Lembrando, para o globalista que bota esse texto aqui, é Jó dizendo palavras, proferindo palavras contra o Criador nesse texto. Suspende a terra sobre o nada. Então, e foi justamente nisso que transformaram o mundo, né? Justamente em todas aquelas palavras malditas dos amigos infiéis e de Jó. Agora, olha o que Jó diz aqui no 30. Agora, porém, se riem de mim e de menos idade do que eu. Né? Então ele está reclamando aqui, só lamentação da vida, e os amigos mais velhos, que eram os infiéis dele, também falando as besteiras. Então ele vai falando, eu vou passar aqui, porque depois vocês peguem desde o 25 que você vai entender quem está falando o que e por que está dizendo aquilo, né? Para você entender, não é pegar um texto isolado e dizer que é Deus que está falando, porque não é assim que funciona, né? Isso é o mal, é por isso que as pessoas não entendem e acabam encontrando contradições. Lá atrás Deus diz que suspende a terra sobre o nada, e lá na frente diz que tem suas colunas. Então na realidade, você tem que ver quem é que está falando, é o próprio Criador ou é alguém falando e depois o Criador vai consertar a merda que aquele alguém estava falando. Então é isso que vocês têm que entender, né? Aí ele continua aqui se lamentando, vai embora. É só lamentação de Jó contra o Criador, dando ouvido aos amigos infiéis. 31 continua. O Eliú, ele só vai entrar na jogada no 36 ou 37. Tá. Olha só, Eliú, ele já começa aqui no 32. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, né? Aqueles 3 homens, os 3 amigos infiéis, eles pararam de dizer as besteiras, e Jó também. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão, contra Jó. Se acendeu a sua ira, porque justificava a si mesmo mais do que ao Criador. Então Eliú se revoltou porque Jó queria justificar-se a si mesmo mais do que justificar o Criador, e falou aquelas besteiras, inclusive que ele suspende a terra sobre o nada, né? Então vamos lá. Também sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque não achando que responder, todavia o condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Jó tinha mais idade do que Eliú era mais novo. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu, e respondeu Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, dizendo: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Receei-me e temi em declarar a minha opinião. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz sentido, né? É o que Paulo diz, é o que o próprio Messias falava, há um espírito. Então aqueles que entendem é porque tem um espírito. Paulo dizia às vezes assim, se é que tu tens o espírito, você não consegue entender, né? Então é mais ou menos isso. Então, ele diz aqui, os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é direito. Assim digo, dai-me ouvidos, e também eu declarei a minha opinião, porque ele tinha o espírito. Então ele estava cheio de espírito quando começou a falar aqui. Então no 32 ele continua dizendo aqui várias coisas, ok? Aí vamos para o 33, senão o vídeo já está ficando grande. Então vamos lá, só para a gente terminar aqui.
Aí ele diz no 33, assim na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Eis que já abri a boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem puro saber. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Olha como é que o cara, um amigo fiel agora, começa a falar as verdades e a colocar Jó para cima. Olha lá, já, assim que é o funcionamento do texto. Mas o pessoal só lê o versículo fora de contexto e aí fala besteira, né? Eu já vi muito teólogo, muito pastor ensinando assim, cara. Aquele próprio Leandro Quadros, que fala contra a terra plana, utilizou esse versículo, que Deus suspende a terra sobre o nada. Você vê, era Jó dando ouvido, lamentando-se, dando ouvido aos amigos infiéis e falando essa besteira. E foi nisso que eles transformaram o mundo mesmo. Nos transformaram em vermes, como disse o amigo infiel de Jó, que nós éramos vermes, e como com a terra suspensa sobre o nada, né? Então é nisso que eles transformaram. Então no 34 Eliú continua. Eu vou pular porque eu vou direto ao que interessa. A hora que Eliú começa a falar do verdadeiro formato da terra, cheio do Espírito Santo, segundo o próprio texto, né? Ele diz... Aí ele começa a falar coisas bonitas aqui para Jó. Aí ele começa a falar aqui, a botar Jó para cima, né? A fazer o contrário daqueles amigos mau caráter e infiéis que falavam só mentira, e Jó estava dando ouvidos, continuando proferindo mentira. Então vamos lá. Aí ele, cheio do Espírito, continua falando. Agora vamos ao que interessa, que é o 37, que ele começa a falar da terra, como é a terra, o amigo fiel de Jó, Eliú, cheio do Espírito. Vamos lá, aí ele diz aqui, olha lá, 37:18, né, que é aquele famoso, né? Ou estendeste, aí começa a falar sobre as grandezas do Criador e pergunta a Jó, ou estendeste como ele os céus, que estão firmes como espelho fundido, citando o firmamento da terra, né? Então ele vai embora. O esplendor do ouro, tal, e começa a falar, o Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande é em poder, porém a ninguém oprime, em juízo, em grandeza e injustiça. Olha que coisas bonitas o amigo fiel começa a falar para Jó, e começa a falar do real formato da terra, né? Fala do firmamento e tal, e tudo mais, que isso tem do início ao fim da escritura, falando do firmamento da terra. Os homens que transformaram o mundo E esses homens, a ciência moderna, eles fizeram o contrário. Parece que eles criaram o mundo conforme os amigos infiéis de Jó estavam falando, né? Suspende a terra sobre o nada, que não sei o quê, que nós viemos do verme, como estava dizendo o amigo infiel. Então, na realidade, eles transformaram o mundo nisso, né? E tudo baseado em quê? Em mitologias, em mitologia hindu, mitologia grega, né? Isso que é triste, né? Mas vamos lá. Em ocultismo, misticismo. Depois disto, aí Jó terminou de falar. Ele fala as verdades, fala que o Pai estendeu o céu, que é firme como o espelho fundido, o firmamento. E aí no 38 já não é mais Eliú falando. Olha o que diz: depois disso o Criador respondeu a Jó. Ele desce de um redemoinho dizendo: quem é este? Falando para Jó, dando um pito em Jó, exortando Jó, não pelas palavras de Eliú, mas dois amigos infiéis anteriores, ok? Ele vem confirmando o que Eliú disse e sendo contrário àquelas palavras dos amigos infiéis, que inclusive suspende a terra sobre o nada. Vamos lá. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, ele falando para Jó, e te perguntar-te-ei, e tu me ensinarás? Onde estava tu quando eu fundava a terra? Fazemos saber se tens inteligência. Opa! Quem lhe pôs a medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ele o cordel? Você pode ver que os amigos de Jó, eles representavam os mais velhos. Os amigos infiéis de Jó, eles se representavam os mais velhos. Isso é, naquela época, mais velho é sinal de sabedoria, né? E Eliú, que era o mais novo, era o menorzinho. Então é mais ou menos isso que funciona hoje. Os mais sábios hoje já não são os mais velhos, são os cientistas. Aqueles que dizem, né, que eles estão no topo do conhecimento e a gente no abismo da ignorância. É mais ou menos essa relação que nós temos hoje, né? Então vamos aí. Sobre o que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou sua pedra de esquina? Olha o que ele vai falando.
Aí eu não vou ler tudo, que é muita coisa. O Criador começa a falar várias maravilhas. Vamos lá. Agora ele no 30, acho que é no 30 que ele vai. Vamos ao que interessa também, que fala de terra plana aqui, ó. Ó, como debaixo das águas, como as águas se endurecem e a superfície do abismo congela, né? E ele continua, ele diz também aqui, cadê? Acho que é no 14, é isso? E ele constituiu a terra como barro no sinete, né? Terra circular, plana e com seu relevo, né? A terra foi composta segundo o próprio, isso são palavras do próprio Criador. Eu fiz a terra como barro sobre o sinete, diz aqui no versículo 14. Olha que maravilha, né? O próprio Criador falando para nós como é a terra é melhor do que os amigos infiéis, dá ouvido aos amigos infiéis, que diz que a gente veio do verme e que a gente suspendeu, que a terra foi suspensa sobre o nada, né? E se você continuar, você vai ver só pito, né? Só exortação do Criador, do próprio Criador que desceu no redemoinho para falar com Jó. Aí ele continua aqui e no final ele dá ali, vamos lá, no final, deixa eu ver aqui rapidinho. Tô no 40 aqui já, pera aí. Aí ele continua a falar só as maravilhas, ok? Aí começa a perguntar a Jó as maravilhas, se Jó conhece as maravilhas que ele fez para tá falando aquelas merdas anteriores, inclusive sobre a questão de que ele suspendeu a terra sobre o nada. Ele diz que está sobre colunas e tudo mais. Então vamos lá. Aí falando sobre o sol, ele fala várias coisas, é muito legal, é bom você pegar o texto desde o início, começa lá no 24, né, para você entender o que está se passando ali, quem está falando a besteira e quem está falando a verdade sobre a terra e sobre a ciência, né. Então, no 42, aí Jó responde, olha o que Jó responde. Então respondeu Jó: bem, sei eu que tudo pode, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Jó falando dele mesmo. Jó, quando falou que suspende a terra sobre nada, agora Jó está pedindo perdão. E quem é este, que no caso é ele, que encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia. Olha o que Jó dizendo. Você vê que naquela parte que o pessoal vota aqui, era Jó falando que o pai suspende a terra sobre nada. Agora Jó já está pedindo perdão ao Criador, falando: eu relatei o que eu não entendia, coisa que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Olha aí a prova do que era mentira. Jó mesmo dando o braço a torcer. E aquilo que botam aqui sobre o texto que suspende a terra sobre nada, que está lá no capítulo 26, Jó está falando que ele não entendia, ele não sabia, pediu perdão ao pai. Olha como pega, né? Como é bom você ler o texto com contexto para você entender. E o pessoal pega um versículo isolado e comete essas tristezas aí, né? Eu sei que depois o pai dá um... Sucedeu que acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele: faz. Olha só, o Senhor disse a ele: faz. Ele não disse a Eliú, que falou as verdades, né, do firmamento e tudo mais. Ele disse a ele: faz. Aqueles amigos infiéis que estavam falando besteira. Olha só, a minha ira se acendeu contra ti e contra seus dois amigos. Aquele lá que chamou a gente de verme, aquele lá que estava falando besteira para Jó, a ira do Criador se estendeu contra eles e não contra Eliú, amigo fiel. Porque não falaste de mim o que era reto, com o meu servo Jó. Então o Criador, então ele manda lá uns castigos para eles fazerem e tal, né, uns holocaustos, pelas merdas que eles estavam falando. Então, na realidade, quando os caras nos transformaram em vermes lá, os amigos infiéis, nós somos vermes, os nossos filhos são vermezinhos, entendeu? E Jó, dando ouvido a eles, falou: Deus suspende a terra sobre o nada. E Jó depois pede perdão. Aí vem o Eliú e fala a verdade. E o Criador vem continuar a verdade que Eliú falou. Aí Jó fala: desculpa, eu falei sobre o que eu não entendi. E sobre os amigos infiéis, o Criador falou aquelas besteiras que ele estava falando. Porque não falaste de mim o que era reto com meu servo Jó. Então, na realidade, gente, é preciso entender todo o contexto da passagem para vocês pararem de falar besteira. Então, na realidade, quando diz que suspende a terra sobre o nada, Jó está dando ouvidos aos amigos infiéis. E logo depois, quando o Criador, Eliú, vem falando a verdade, aí o Criador vem, aí Jó, o amigo fiel, aí o Criador vem para confirmar as palavras de Eliú, fala sobre como é o formato da terra, que é o barro sobre o sinete, fala sobre a face do abismo, o abismo congela, que é justamente as imagens mais ou menos que nós temos, a noção que nós temos de uma terra plana e estacionária, fala sobre as colunas, que a terra não está suspensa sobre o nada,
ainda dá um pito em Jó, e Jó pede desculpas, que disse que eu falei o que eu não sabia, e dá um pito nos amigos infiéis dele, que eram os mais velhos, que se dizem sábios, né? É o que nós vemos hoje, dizendo que não disse o que era reto sobre ele. Então, na realidade, o que nós temos hoje, gente, infelizmente, é que eles transformaram o mundo como os amigos de Jó infiel estavam explicando para Jó. E você vê que aquilo deixava o cara para baixo. Então isso é um motivo de individualizar as pessoas. As pessoas perguntam, por que eles esconderiam então? Nos transformando em vermes, como disse o amigo infiel, coloca a gente para baixo, a gente deixa de olhar o nosso próximo como imagem e semelhança do Pai, a gente deixa de ter amor uns com os outros, e é tudo que eles querem para se manter no topo da pirâmide de poder. É tudo que eles querem, o povo individualizado e nenhum querendo saber um do outro, porque eles dominam quase 8 bilhões de pessoas hoje, um pequeno grupo, né? Só aí na Forbes que você vê, metade das riquezas no mundo estão nas mãos de um pequeno grupo. Então, esse grupo, ele quer o povo individualizado, e quanto mais nos transformar em evolução de ameba, provindos da poeira cósmica, que a Terra é uma bola supersônica que está voando aí a milhões de quilômetros por segundo, e a gente sem sentir nada, enquanto eles transformarem o mundo dessa forma, a gente vai continuar sendo seres individualistas, e eles vão continuar na pirâmide de poder, no topo, porque o medo deles é a união dos 8 bilhões. Imagina, 8 bilhões de pessoas unidas, amando uns aos outros, isso eles não querem, porque senão o poder deles acaba, né? E isso tudo também faz parte, né, desse contexto que o mundo jaz no maligno, o mundo foi entregue a ele, segundo o próprio Ra-Satã, quando falou com o Messias. Então o mundo jaz nele, toda mentira, toda ciência, tudo, a forma que funciona a economia, a política, é da forma que infelizmente foi entregue a ele essa Matrix. Então é isso, gente, está bem claro o texto, né? Naquele momento que fala que suspende a terra sobre o nada, era Jó falando besteira e dando ouvidos aos amigos infiéis. Quando fala do formato da terra verdadeiro, do firmamento, é Eliú falando, o amigo fiel, e depois o próprio Criador falando, e Jó depois pede perdão por dizer aquelas besteiras, inclusive que o Pai suspende a terra sobre o nada, e o Criador acaba dando um pito ali em Jó e nos amigos infiéis dele, ok? Fica bem claro o texto, não coloquem versículos isolados, porque senão vocês vão passar vergonha. Como eu disse, eu já vi muito pastor defendendo isso, colocando esse texto como verdade, já vi muito teólogo de YouTube. Então, gente, não é assim que funciona. Pega o texto todo, quem não acreditou em mim, não acredite nas minhas palavras, vai lá, pega o texto todo, gente. Pega o texto todo que vocês vão ter a noção do que realmente acontece, ok? Então é isso, um abraço, gente. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. É nessa hora que o Globaloid chora, mamãe não vê. Grande abraço.